Uma mãe solteira perdeu a oportunidade da sua vida para ajudar uma menina perdida. Mas quando descobriram a verdade sobre essa criança, suas vidas mudaram para sempre, de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. Segredos de família vieram à tona, um amor impossível floresceu entre as mentiras, e uma decisão aparentemente errada se transformou no maior presente do destino. Uma história de superação, redenção e amor verdadeiro que provará que, às vezes, perder uma oportunidade é apenas o universo nos preparando para algo muito maior. Prepare-se porque essa história tocará seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. O barulho do trânsito de São Paulo se misturava com o aroma de café recém-passado que emanava das padarias alinhadas na Avenida Paulista. Ana Paula Oliveira corria entre a multidão, desviando de pedestres com a destreza de quem conhece cada rachadura do asfalto paulistano. Seu único conjunto social, reservado para ocasiões importantes, começava a umedecer pelo suor da corrida. Às vezes, a vida nos coloca diante de decisões impossíveis, justo quando achamos que não poderíamos suportar mais uma provação. Pensava enquanto olhava para seu relógio barato. 15 minutos. Apenas 15 minutos a separavam da entrevista que poderia resgatá-la do abismo econômico em que havia caído desde seu divórcio. Foi então que a viu. Uma pequena de uns 6 anos, com 2 tranças desfeitas e um vestido que contrastava com o ambiente cinzento da rua, chorava desconsoladamente em frente à padaria Pão do Brasil. Seus soluços se perdiam entre as buzinas e o murmúrio incessante da cidade, mas para Ana Paula, aquele choro era tudo que ela podia ouvir. Ela parou. O tempo pareceu congelar enquanto o dilema se materializava à sua frente. Continuar em direção à oportunidade que tanto precisava ou parar por uma menina desconhecida. Sem pensar muito, Ana Paula fez o que sempre fazia. Escolheu os outros antes de si mesma. Oi, pequena. Aproximou-se, agachando-se para ficar na altura da menina. Você está perdida? Onde está sua mãe? A menina, entre soluços e lágrimas, mal conseguiu articular. Minha babá. Não encontro ela. O destino, esse titereiro implacável, acabara de mover suas linhas. E Ana Paula, sem saber, havia iniciado o caminho que transformaria sua existência para sempre. O apartamento de Ana Paula, no bairro do Brás, era tão pequeno que os vizinhos costumavam brincar dizendo que até os suspiros precisavam de permissão para se expandir. 2 cômodos, onde o cheiro de mofo competia com o aroma do feijão que frequentemente preparava para esticar o orçamento até o final do mês. Lucas, já são 5h30, gritou enquanto acendia a única lâmpada que funcionava na cozinha-sala. Vai se atrasar para a escola. Lucas, seu filho de 8 anos, apareceu esfregando os olhos. Seu uniforme da escola pública estava impecavelmente passado, apesar de as costuras começarem a ceder nos cotovelos. Mãe, hoje a gente vai ter pão de queijo? Perguntou com aquela inocência que às vezes partia seu coração. Ana Paula acariciou seu cabelo preto, idêntico ao seu. Hoje não, campeão, mas se tudo der certo com a entrevista desta tarde, talvez possamos comprar no domingo. Tentou fazer sua voz soar mais segura do que realmente se sentia. Desde que Renato, seu ex-marido, havia decidido que paternidade e responsabilidade eram conceitos opcionais, Ana Paula havia se tornado uma malabarista de impossíveis. Administradora de empresas formada com honras, agora limpava casas nos Jardins e no Morumbi, bairros onde os cachorros comiam melhor que ela e seu filho. Dona Ana Paula, me empresta um pouco de açúcar? A voz de Dona Conceição, sua vizinha de 70 anos, interrompeu seus pensamentos. Claro, Dona Conceição, pode entrar. A idosa, com seu permanente semblante austero, entrou arrastando levemente os pés. Você parece cansada, menina. De novo ficou costurando até a madrugada? Ana Paula assentiu enquanto servia café para ambas em xícaras desiguais. É um servicinho extra. A dona Guimarães me paga bem para arrumar as roupas dela. O que não mencionou foi que seus dedos estavam tão dormentes que precisou mergulhá-los em água quente para conseguir movê-los esta manhã. Mãe, já estou pronto, anunciou Lucas, agora completamente vestido. Perfeito. Dona Conceição, pode levá-lo hoje à escola? Preciso sair mais cedo para chegar a tempo a uma entrevista.
A idosa assentiu com um gesto que não revelava a admiração que sentia por essa mulher que nunca se rendia. Quando a porta se fechou atrás deles, Ana Paula se permitiu um momento de fraqueza. Sentou-se na única cadeira que não mancava e contemplou suas mãos avermelhadas pelos produtos de limpeza. Aos 35 anos, sentia que carregava o peso do mundo sobre seus ombros. O telefone tocou, interrompendo seu momento de autopiedade. Senhora Oliveira? Falo da Corporação Andrade. Queremos confirmar sua entrevista desta tarde para o cargo de gerente administrativa. Ana Paula sentiu o coração dar um salto. Este trabalho não significava apenas um salário 5 vezes maior que sua renda atual. Representava dignidade, a possibilidade de usar sua mente em vez de apenas suas mãos, de voltar a ser quem um dia sonhou ser. Estarei lá, sem falta, respondeu, com uma determinação que nascia do desespero. O que não sabia era que o destino já havia escrito outro roteiro para ela. As ruas do centro paulistano fervilhavam de atividade quando Ana Paula checou seu relógio pela 10ª vez. 12 minutos para a entrevista. Se pegasse o metrô na estação Sé, chegaria com 5 minutos de antecedência. Justo quando apressava o passo, um choro infantil atravessou o ruído urbano como uma flecha. Não soube por que aquele soluço em particular a fez parar. Talvez porque lembrou Lucas quando se perdeu no supermercado 2 anos atrás. Ou talvez porque, no fundo, Ana Paula sempre fora incapaz de ignorar o sofrimento alheio. A menina estava parada em frente à padaria, seus sapatos lustrosos contrastando com as lágrimas que rolavam por suas bochechas rosadas. Vestia um uniforme escolar que Ana Paula reconheceu imediatamente. Pertencia ao Colégio Santa Marcelina, uma das escolas mais exclusivas de São Paulo. O que foi, pequena? Está perdida? Perguntou agachando-se. Não encontro a Camila, respondeu a pequena entre soluços. Estávamos comprando pão de queijo e quando me virei, ela não estava mais. Ana Paula olhou para seu relógio novamente. 10 minutos. Como você se chama? Sofia Costa. Eu sou Ana Paula. Você sabe o número de telefone dos seus pais ou da Camila? A menina negou com a cabeça, fazendo com que uma de suas tranças se desfizesse ainda mais. Papai sempre diz que não devo falar com estranhos, mas você tem olhos bons, disse Sofia com aquela intuição desconcertante que só as crianças possuem. 8 minutos. Ana Paula pegou seu celular e considerou chamar a polícia, mas sabia que demorariam demais. Além disso, deixar uma menina de classe alta sozinha naquela área poderia ser perigoso. Vamos procurar a Camila juntas, o que acha? Propôs, estendendo sua mão. Sofia a pegou sem hesitar. Seus pequenos dedos se entrelaçaram com os de Ana Paula, ásperos mas calorosos. Percorreram as lojas próximas, perguntaram aos vendedores ambulantes. 5 minutos se passaram. A entrevista estava oficialmente fora de seu alcance, mas Ana Paula já não pensava nisso. Toda sua atenção estava naquela menina que, inexplicavelmente, confiava nela. Sofia! Meu Deus, Sofia! Uma jovem mulher de uniforme de babá apareceu correndo de uma padaria. Procurei você por toda parte. Camila! A menina soltou a mão de Ana Paula e correu para sua cuidadora. Senhora, não sei como agradecer, disse Camila, abraçando Sofia com força. Me distraí comprando os ingredientes para um bolo de chocolate que a dona Fernanda havia encomendado e quando percebi, a menina já não estava ao meu lado. Não tem problema, respondeu Ana Paula, sentindo uma pontada ao ver o relógio, 20 minutos atrasada para sua entrevista. O importante é que ela está bem. O Sr. Costa vai querer agradecer pessoalmente, continuou Camila. Aliás, estamos procurando uma nova administradora para a casa. A anterior saiu há 2 semanas e tem sido um caos desde então. Ana Paula piscou, processando lentamente o que acabava de ouvir. Costa, seria possível que... Costa como em supermercados Costa? Perguntou, referindo-se à maior rede do Brasil. Camila assentiu. Exatamente. Rafael Costa é o pai da Sofia. O destino, esse brincalhão cósmico, acabava de soltar sua gargalhada mais irônica. O telefone de Ana Paula tocou às 7h15 da manhã seguinte. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar o número. Senhora Oliveira, falo da Corporação Andrade, disse uma voz formal. Lamentamos que não tenha podido comparecer à entrevista ontem,
mas gostaríamos de oferecer uma segunda oportunidade. Ana Paula se sentou de repente na cama, completamente acordada agora. Eu sinto muito. Tive uma emergência e... Não se preocupe, interrompeu a voz. No entanto, o cargo de gerente já foi preenchido. Oferecemos uma entrevista para assistente administrativa. O salário é consideravelmente menor. Mas o coração de Ana Paula afundou. Assistente. Com um salário que mal melhoraria sua situação atual. Obrigada, vou pensar, respondeu, sabendo que não tinha o luxo de recusar nem mesmo essa oportunidade. Mal havia desligado quando o telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Ana Paula Oliveira. A voz masculina soava profunda e autoritária. Sou Rafael Costa, o pai da Sofia. Minha babá me contou o que você fez por minha filha ontem. Quero agradecer pessoalmente. Poderia vir à minha casa esta tarde? Ana Paula ficou sem palavras. Rafael Costa, o homem cujo rosto aparecia regularmente em revistas econômicas, cujo império comercial se estendia por todo o país, queria vê-la, uma empregada doméstica com diploma universitário, guardado em uma gaveta. Senhor Costa, não é necessário de verdade. Insisto. Mandarei um carro buscá-la às 5. Está bom para você? Antes que pudesse responder, Lucas entrou no quarto esfregando os olhos. Mãe, hoje tem aula? Ana Paula cobriu o microfone. Sim, meu amor. Vá se trocar. Voltando ao telefone, respondeu. Tudo bem, senhor Costa. Obrigada. Depois de dar seu endereço, desligou e ficou olhando para o telefone como se fosse um objeto alienígena. Quem era, mãe? Perguntou Lucas enquanto vestia o uniforme. Alguém que quer me agradecer por ajudar a filha dele ontem. Por isso você perdeu a entrevista? O menino era perceptivo demais para sua idade. Ana Paula assentiu, começando a preparar um café da manhã austero. Café com leite e pão do dia anterior torrado. Valeu a pena? Continuou Lucas. Ela sorriu, bagunçando seu cabelo. Sempre vale a pena ajudar quem precisa, Lucas. Mesmo quando parece que perdemos algo no caminho. Às 5 em ponto, um BMW preto parou em frente ao prédio deteriorado onde moravam. Os vizinhos se esgueiraram discretamente, intrigados pela presença de tal veículo em uma rua onde os carros mais novos tinham pelo menos 15 anos. O motorista, vestido formalmente, abriu a porta traseira para Ana Paula, que havia se esforçado ao máximo para parecer apresentável com seu único vestido formal e uma maquiagem simples. O contraste não poderia ser maior quando, 40 minutos depois, o carro atravessou os imponentes portões de uma mansão em Alphaville. Os jardins perfeitamente cuidados se estendiam até onde a vista alcançava, e a casa principal, de estilo neoclássico, parecia saída de um filme europeu. Por aqui, senhora, indicou uma empregada uniformizada ao recebê-la. Ana Paula seguiu a mulher através de corredores decorados com obras de arte que provavelmente custavam mais do que tudo o que ela havia ganhado em sua vida. Seus sapatos, discretamente remendados, pareciam fora de lugar sobre o mármore polido. Finalmente, chegaram a um escritório onde Rafael Costa a esperava de pé junto a uma janela panorâmica. Aos 42 anos, o empresário mantinha uma presença imponente, alto, de ombros largos e com o tipo de rosto que denotava determinação em cada ângulo. Senhora Oliveira, obrigado por vir, disse, estendendo sua mão. Minha filha não parou de falar da senhora de olhos bons que a ajudou ontem. Ana Paula apertou sua mão, notando a diferença entre seus dedos calejados e a pele cuidada do empresário. Qualquer um teria feito o mesmo, Sr. Costa. Não, nem todos, respondeu ele, indicando que se sentasse. Especialmente sabendo que você tinha uma entrevista importante. Ana Paula o olhou surpresa. Camila me contou, explicou ele, e tomei a liberdade de investigar um pouco sobre você. Um calafrio percorreu as costas de Ana Paula. O que ele saberia? Bacharel em administração de empresas pela USP, com especialização em gestão financeira, formada com honras, continuou Costa, lendo de uma pasta. Posso perguntar por que alguém com suas credenciais trabalha como empregada doméstica? A pergunta, embora formulada sem malícia, atingiu Ana Paula como um tapa. A vida nem sempre sai como planejamos, Sr. Costa, respondeu, mantendo a dignidade.
Meu ex-marido decidiu que a paternidade não era para ele e desapareceu. Tenho um filho para alimentar e um diploma que, infelizmente, não serve muito quando todas as portas se fecham. Rafael a observou com um novo interesse. Bem, hoje se abre uma porta, senhora Oliveira. Estou procurando uma administradora para minha casa e meus assuntos pessoais. O cargo é seu, se desejar. Ana Paula piscou, incrédula. Por que eu? Mal me conhece. Rafael sorriu pela primeira vez, suavizando suas feições. Porque qualquer pessoa que renuncia a uma oportunidade de emprego para ajudar uma criança desconhecida tem exatamente o tipo de valores que procuro em quem administrará minha casa e estará perto da minha filha. A oferta era tentadora. O salário, mencionado casualmente, era 5 vezes o que ganhava atualmente. Mas algo em seu interior se rebelou. Não preciso de caridade, Sr. Costa, disse, endireitando-se. Se quer me contratar, que seja por minhas capacidades, não por pena. Em vez de se ofender, Rafael pareceu ainda mais satisfeito. É exatamente por suas capacidades, Sra. Oliveira. Honestidade e coragem são qualidades difíceis de encontrar. O resto pode ser aprendido. Pense nisso, por favor. Enquanto o mesmo BMW a levava de volta à sua realidade, Ana Paula contemplava as luzes da cidade com uma mistura de esperança e temor. A oportunidade de sua vida acabava de se apresentar, envolta em um pacote inesperado. O que não sabia era que aceitá-la mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Durante uma semana, Ana Paula travou a batalha mais feroz contra seu próprio orgulho. Por um lado, a oportunidade de finalmente utilizar sua formação e garantir um futuro melhor para Lucas. Por outro, a sensação pungente de que tudo era demasiado fortuito, demasiado parecido com caridade disfarçada de oportunidade de trabalho. A decisão veio forçada pelas circunstâncias. Uma tempestade de verão, a pior em décadas segundo os noticiários, inundou parcialmente seu apartamento. A água, misturada com o cheiro de esgoto, arruinou metade de seus pertences e os obrigou a se refugiar temporariamente com Dona Conceição. Não seja boba, Ana Paula, disse-lhe a idosa uma noite, enquanto compartilhavam um café na pequena cozinha. O orgulho não agasalha seu filho nem paga os estudos dele. Não quero que tenham pena de mim, Dona Conceição. A mulher mais velha soltou uma risada seca. Você acha que eu não passei pelo mesmo? Seus olhos, normalmente frios, se suavizaram. Meu marido foi embora quando meu Júlio tinha 5 anos. Trabalhei limpando banheiros no Hospital das Clínicas até que meus joelhos disseram basta. E sabe de uma coisa? Se alguém tivesse me oferecido uma oportunidade como a sua, eu teria aceitado sem pensar 2 vezes. Ana Paula a olhou surpresa. Em 2 anos como vizinhas era a primeira vez que Dona Conceição compartilhava algo pessoal. Não sabia que tinha sido mãe solteira. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu a idosa. Como que esse seu orgulho é um luxo que você não pode se permitir? Naquela mesma noite, Ana Paula ligou para Rafael Costa e aceitou o emprego. Seu primeiro dia na mansão Costa começou com uma chuva leve que limpava o ar carregado do verão paulistano. Lucas, que havia insistido em acompanhá-la, para garantir que tudo estivesse bem, observava com olhos enormes a imponente estrutura enquanto o carro cruzava os portões de entrada. — Mãe, vamos morar aqui? Perguntou, grudando o nariz no vidro. — Não, Lucas. Só vou trabalhar aqui, respondeu ela. Embora Costa tivesse mencionado a possibilidade de ocuparem o apartamento para funcionários, situado em uma ala separada da casa principal. A governanta, uma mulher de uns 50 anos chamada Dona Regina, os recebeu com um sorriso medido. — O Sr. Costa a espera no escritório, Sra. Oliveira. O menino pode ficar comigo enquanto isso. Lucas se agarrou à mão de sua mãe. — Está tudo bem, ele virá comigo, respondeu Ana Paula com firmeza. Se vou trabalhar aqui, o Sr. Costa deve entender que meu filho é parte do pacote. Dona Regina assentiu, levemente surpresa com sua determinação. O escritório era um espaço impressionante, com estantes que chegavam ao teto repletas de livros que pareciam nunca terem sido abertos. Rafael os esperava revisando alguns documentos, mas levantou o olhar quando entraram. — Senhora Oliveira, bem-vinda, disse, e então olhou para Lucas.
E você deve ser Lucas. Sofia não parou de perguntar se você traria seu filho. Como invocada por suas palavras, Sofia apareceu na porta, vestida com um impecável uniforme escolar. Você veio? Exclamou correndo para Ana Paula. E ele é seu filho? Olá, tenho um balanço no jardim, quer ver? Lucas olhou para sua mãe, pedindo permissão silenciosamente. Vá, mas não se afaste muito, concedeu Ana Paula. As crianças saíram correndo, deixando os adultos sozinhos. Parece que vão se dar bem, comentou Rafael. Sofia precisa de amigos da idade dela. Desde que sua mãe... Parou como reconsiderando suas palavras. Enfim, fico feliz que tenha aceitado minha oferta. Ana Paula se sentou em frente à escrivaninha, adotando inconscientemente uma postura profissional que não utilizava há anos. Quero deixar algo claro, Sr. Costa. Se vou trabalhar para o senhor, será como uma profissional, não como um caso de caridade. Rafael sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Nunca considerei caridade, Sra. Oliveira. Coincidências existem, e esta parece particularmente afortunada para ambos. Entregou-lhe uma pasta com documentos. Aqui está seu contrato, junto com uma descrição detalhada de suas responsabilidades. Basicamente, você administrará todos os assuntos da casa: pessoal, fornecedores, agenda social e supervisionará as finanças domésticas. São 8 funcionários no total, incluindo Camila, que é exclusivamente a babá de Sofia. Ana Paula revisou os documentos, surpresa com a complexidade do cargo. Não era simplesmente uma administradora, praticamente dirigiria uma pequena empresa. O salário... Começou olhando a cifra. É negociável se lhe parecer insuficiente, apressou-se a dizer Rafael. Ana Paula quase riu. Era mais dinheiro do que havia visto em anos. Não, mais que generoso. Quando terminaram de discutir os detalhes, Rafael a levou para conhecer a propriedade. Cada quarto parecia maior que seu apartamento inteiro. Os jardins, com suas fontes e estátuas, eram como um pequeno parque privado. Ao fundo, viu Lucas e Sofia brincando no balanço, rindo como se conhecessem a vida toda. Sofia não ria assim desde... Rafael parou novamente. Desde quando? Perguntou Ana Paula, intrigada por suas constantes interrupções ao mencionar certos temas. O empresário suspirou. Desde que sua mãe entrou em uma clínica de reabilitação. Fernanda tem problemas com medicamentos. Desenvolveu uma depressão severa após o nascimento de Sofia, e as coisas se complicaram desde então. Ana Paula sentiu algo se remexer em seu interior. Não era a história que esperava do homem que aparecia nas revistas econômicas, com títulos como O Rei Midas do Varejo. Sinto muito, disse sinceramente. A vida nem sempre sai como planejamos, não é? Repetiu as palavras que ela havia usado dias antes. Seus olhares se encontraram brevemente, em um instante de reconhecimento mútuo que ia além de suas evidentes diferenças sociais. Ambos eram pessoas tentando manter seus respectivos barcos à tona em mares turbulentos. O momento se quebrou quando Sofia correu para eles, com Lucas seguindo-a timidamente. Papai, a Ana Paula e o Lucas podem ficar morando aqui? Tem muitos quartos vazios. Rafael olhou para Ana Paula, que se tensionou visivelmente. Na verdade, há um apartamento para funcionários que está disponível, disse ele. Mas não queria pressioná-la. Ana Paula pensou em seu apartamento inundado, nas baratas que apareciam toda noite, nas paredes que não isolavam nem o frio, nem os gritos dos vizinhos. Vou pensar, respondeu, mas em seu interior já sabia qual seria sua decisão. Por Lucas, estava disposta a engolir seu orgulho e aceitar não apenas o trabalho, mas também a mudança completa de vida que viria com ele. Naquela noite, enquanto preparava o jantar no pequeno apartamento de Dona Conceição, Lucas não parava de falar sobre Sofia e a mansão. Eles têm uma piscina, mãe, e a Sofia disse que poderei usá-la quando quiser. Podemos morar lá? Por favor. Ana Paula mexia a sopa pensativa. Não é tão simples, Lucas. Seria como morar no trabalho. Mas seria melhor que aqui, não seria? Insistiu o menino. E a Sofia não tem mãe. Quer dizer, tem sim, mas está doente. Como eu não tenho pai. A simplicidade com que as crianças viam o mundo
Às vezes era desconcertante. Todo mundo tem algo quebrado, né? Continuou Lucas com uma sabedoria imprópria para sua idade. Talvez possamos nos ajudar a consertar. Ana Paula abraçou seu filho, comovida por suas palavras. Talvez ele estivesse certo. Talvez esta mudança fosse exatamente o que ambos precisavam. O que não sabia era que, ao aceitar esse trabalho e esse teto, estava entrando em um mundo cheio de segredos que logo começariam a se revelar, mudando para sempre o curso de todas as suas vidas. A adaptação à vida na mansão Costa foi como aprender um novo idioma. Desafiador, confuso e cheio de sutilezas que Ana Paula captava lentamente. O apartamento de funcionários resultou ser maior que qualquer lugar onde havia morado antes. 2 quartos espaçosos, uma sala de estar com janelas que davam para o jardim dos fundos e uma cozinha equipada com eletrodomésticos que pareciam saídos de uma exposição futurista. Tem certeza que está tudo bem usarmos tudo isso? Perguntou a dona Regina durante seu primeiro café da manhã ali. A governanta sorriu com indulgência. O senhor Costa foi muito claro. A senhora não é uma funcionária comum, senhora Oliveira. É a administradora da casa. Esse status ambíguo entre funcionária e executiva se manifestava nos olhares curiosos do resto do pessoal. Alguns, como o jardineiro Antônio e a cozinheira Rosa, a receberam com carinho. Outros, particularmente Josias, o motorista que estava há décadas com a família, mal escondiam seu receio. Lucas, por sua vez, adaptou-se com a flexibilidade própria da infância. Logo ele e Sofia se tornaram inseparáveis, compartilhando brincadeiras, risadas e segredos, como se sempre tivessem sido amigos. A Sofia disse que a mãe dela vai voltar logo, comentou uma noite enquanto Ana Paula o cobria. Ela disse que está num lugar especial para pessoas que tomam remédios demais. Ana Paula acariciou seu cabelo. Às vezes, os adultos adoecem de formas que não se veem por fora, Lucas, e precisam de ajuda especial para melhorar. Como o papai? Perguntou o menino. Ele também está doente. A pergunta a pegou desprevenida. Renato não havia contatado seu filho em mais de 1 ano, e Ana Paula às vezes se perguntava se Lucas ainda se lembrava dele. Não, meu amor. Seu pai simplesmente tomou outro caminho. Não me importo, respondeu o menino abraçando seu travesseiro. Gosto mais daqui, e acho que o senhor Costa gosta de você. Ana Paula quase se engasgou. O que você está dizendo? Sou funcionária dele, Lucas. Mas ele olha para você diferente, como o papai olhava para a senhora do 3º B. Um arrepio percorreu suas costas. As crianças viam muito mais do que os adultos pensavam. Hora de dormir, pequeno detetive, disse, beijando sua testa e apagando a luz. Os dias se transformaram em semanas, e Ana Paula começou a dominar seu novo papel. Sua formação em administração finalmente servia para algo mais que um diploma guardado em uma gaveta. Reorganizou os horários do pessoal, implementou um sistema de inventário para a despensa, que reduziu o desperdício, e renegociou contratos com fornecedores, economizando quantias que surpreenderam até Rafael. Impressionante, comentou uma tarde, revisando os relatórios que ela havia preparado. Você economizou mais em 1 mês que meu administrador anterior em 1 ano. Estavam no escritório, com a luz do entardecer filtrando-se pelas janelas. Rafael havia afrouxado sua gravata e se servido de um uísque, oferecendo um a ela que Ana Paula recusou. É fácil quando você viveu ajustando cada centavo, respondeu, encolhendo os ombros. Você aprende a ver o valor real das coisas. Algo em seu tom fez Rafael olhá-la com intensidade. Posso te perguntar algo pessoal? Ana Paula assentiu, embora tenha se tensionado ligeiramente. Por que você se divorciou? A pergunta a surpreendeu. Esperava algo relacionado ao seu trabalho. Meu ex-marido decidiu que preferia a liberdade de ser solteiro. Conheceu outra mulher e simplesmente foi embora. Rafael assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. E ele nunca tentou voltar? Ana Paula soltou uma risada amarga. Ah, ele tentou. Quando a outra mulher o deixou, voltou com promessas de mudança, flores e toda a encenação clássica. Mas já havia quebrado algo irreparável. A confiança, completou Rafael, olhando o líquido âmbar em seu copo.
Uma vez que se quebra... Exatamente, concordou ela. E a Fernanda, se não for indiscrição... O rosto de Rafael se obscureceu. Não nos divorciamos, se é o que pergunta. Mas nossa história é... complicada. Antes que pudesse elaborar, a porta do escritório se abriu e Sofia entrou correndo, seguida por Lucas. Papai, Paula, olhem o que fizemos! Exclamou a menina, mostrando um desenho onde 4 figuras de mãos dadas sorriam sob um sol radiante. Somos nós, você, eu, a Paula e o Lucas. Como uma família. Um silêncio incômodo preencheu o ambiente. Ana Paula sentiu que suas bochechas se aqueciam, enquanto Rafael tossia levemente. É lindo, princesa, disse finalmente o empresário. Mas lembre-se que Ana Paula e Lucas estão aqui porque ela trabalha para nós. O sorriso de Sofia vacilou. Mas poderíamos ser como uma família, não é? O Lucas não tem pai e eu não tenho mãe aqui. Seria perfeito. A inocente lógica infantil deixou os adultos sem palavras. Sofia, vamos continuar desenhando, interveio Lucas, percebendo o desconforto. Quero mostrar para seu pai meu desenho do dinossauro quando estiver pronto. Quando as crianças saíram, Ana Paula e Rafael evitaram se olhar diretamente. Desculpe por isso, disse ele finalmente. Sofia tende a criar famílias imaginárias desde que Fernanda se foi. Não tem problema, respondeu Ana Paula, embora sentisse uma estranha opressão no peito. As crianças têm sua própria forma de processar as coisas. Naquela noite, deitada em sua nova cama, muito mais confortável que qualquer uma que tivera antes, Ana Paula não conseguia parar de pensar no desenho de Sofia. As 4 figuras sorridentes, de mãos dadas sob o sol. Uma família perfeita, nascida de peças quebradas. Esse desejo era tão absurdo, ou ela havia começado a sentir algo mais por Rafael, algo que ia além do respeito profissional. Repreendeu-se mentalmente. Esses pensamentos eram perigosos. Ele era seu chefe, um homem de um mundo completamente diferente do seu, um homem que, tecnicamente, continuava casado. No entanto, algo havia mudado entre eles. Pequenos gestos, conversas que se estendiam além do estritamente profissional, olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, como naquela tarde, quando seus dedos se roçaram ao trocar documentos e ambos retiraram a mão como se tivessem tocado fogo. O som de seu telefone a tirou de suas reflexões. Uma mensagem de Rafael. Desculpe pelo constrangimento de hoje. Sofia te aprecia muito. Nós 2 apreciamos. Boa noite. Enquanto contemplava essas palavras enigmáticas, Ana Paula sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Algo novo e frágil começava a crescer dentro dela, algo que, pela primeira vez em anos, se parecia perigosamente com esperança. O que não sabia era que essa esperança logo seria ameaçada por revelações que mudariam tudo o que acreditava saber sobre os Costa e sua aparentemente perfeita vida. À medida que março avançava e o calor sufocante de São Paulo começava a ceder, a rotina na mansão Costa havia adquirido um ritmo confortável e previsível. Ana Paula se levantava ao amanhecer, preparava o café da manhã para Lucas, revisava a agenda do dia e depois se reunia brevemente com Rafael antes que ele partisse para seus escritórios na Vila Olímpia. Essas reuniões matinais haviam se tornado seu momento favorito do dia. Com o aroma do café recém-passado preenchendo o escritório e a luz dourada do amanhecer filtrando-se pelas janelas, discutiam assuntos domésticos que invariavelmente derivavam em conversas mais pessoais. Você nunca quis voltar a exercer sua profissão formalmente? Perguntou Rafael uma manhã, enquanto revisava alguns documentos que ela havia preparado. Ana Paula sorriu com certa melancolia. Todos os dias, mas quando você se torna mãe solteira, seus sonhos passam para segundo plano. A sobrevivência ocupa o primeiro. Rafael a observou por cima da borda de sua xícara. Acho que você subestima sua capacidade. Isto, disse apontando para o relatório financeiro que ela havia preparado, é trabalho de nível executivo. Você poderia estar dirigindo o departamento financeiro de qualquer empresa. Talvez em outra vida, respondeu ela, embora as palavras de Rafael tivessem plantado uma semente em sua mente. Naquela tarde, enquanto revisava faturas no pequeno escritório que lhe haviam designado,
Josias, o motorista, entrou sem bater. O patrão pediu que lhe entregasse isso, disse, deixando um envelope em sua mesa. São assuntos pessoais, muito pessoais. Havia algo em seu tom, uma insinuação desagradável, que deixou Ana Paula em alerta. Obrigada, Josias. Pode se retirar. O homem não se moveu. Sabe? Estou com a família Costa há 20 anos. Vi muitas administradoras irem e virem. Fez um gesto de aspas com os dedos. Todas acham que são especiais. Ana Paula se levantou, enfrentando-o. Não sei o que está insinuando, mas agradeceria se mantivesse uma atitude profissional. Josias sorriu com desdém. Só digo que não deveria criar ilusões. A dona Fernanda voltará logo, e as coisas voltarão ao seu lugar natural. Quando o motorista se retirou, Ana Paula abriu o envelope com mãos trêmulas. Continha extratos bancários pessoais de Rafael e uma nota manuscrita. Poderia revisar estas transações? Acho que há algo irregular. Confio na sua discrição. A confiança implícita nesse pedido a comoveu, mas as palavras de Josias continuavam ecoando em sua cabeça. Quantas administradoras haviam passado por aquela casa? Ela era realmente diferente ou apenas mais uma em uma longa lista? Decidiu se concentrar nos documentos. Depois de uma hora de revisão meticulosa, encontrou o problema. Pequenas transferências periódicas para uma conta desconhecida que somavam uma quantia considerável ao longo do ano. Poderia ser algo completamente legítimo, mas o padrão era suspeito. Estava tão absorta nos documentos que não notou a presença de Sofia até que a menina falou. O que você está fazendo, Paula? Ana Paula deu um sobressalto, fechando rapidamente a pasta. Trabalhando, querida. Você não deveria estar com a Camila? Ela está falando ao telefone com o namorado, respondeu Sofia, encolhendo os ombros. Sempre faz isso quando o papai não está. Ana Paula franziu a testa. Teria que falar com a babá sobre suas responsabilidades. Posso te contar um segredo? Continuou Sofia, aproximando-se como se as paredes pudessem ouvir. Claro, princesa. A menina olhou para a porta antes de sussurrar. Ouviu Josias falando com alguém pelo telefone. Ele disse que papai estava com problemas e que logo teríamos que nos mudar. É verdade? Vamos embora? Vocês virão conosco? O coração de Ana Paula deu um salto. Problemas? Que tipo de problemas? Não se preocupe, certamente é um mal-entendido, respondeu tentando soar tranquila. Por que você não vai procurar o Lucas? Ele deve estar terminando a lição de casa. Quando a menina saiu, Ana Paula voltou aos documentos com renovada atenção. As transferências iam para uma conta em nome de Consultoria Andina Lícida, uma empresa que não aparecia em nenhum dos registros comerciais de Costa que ela havia revisado. Naquela noite, Rafael voltou tarde. Ana Paula o esperava no escritório, com os documentos organizados e suas descobertas anotadas meticulosamente. Encontrei as discrepâncias, disse sem preâmbulos quando ele entrou. Transferências mensais para a Consultoria Andina. Não consta em seus registros comerciais regulares. Rafael suspirou, servindo-se de um uísque. Você é boa. Boa demais. Sentou-se pesadamente na poltrona em frente a ela. Consultoria Andina é uma empresa fantasma criada pelo meu antigo contador. Descobri há pouco que ele tem desviado fundos durante anos. Você deveria denunciá-lo, respondeu Ana Paula. Rafael negou com a cabeça. Não é tão simples. Está relacionado com outras coisas. Algo em seu tom fez Ana Paula se tensionar. Que outras coisas? Rafael a olhou diretamente, como avaliando quanto podia confiar nela. Estou sendo investigado por suposta sonegação fiscal. Nada verdadeiro. Mas o contador ameaça me envolver se eu o denunciar. A revelação caiu como uma bomba. De repente, as insinuações de Josias e as preocupações de Sofia faziam sentido. É grave? Poderia ser, admitiu ele. Mas tenho bons advogados. O problema é que a investigação está afetando alguns negócios. Há fornecedores e bancos que estão recuando, temendo se verem envolvidos. Ana Paula processava a informação rapidamente. Foi por isso que me contratou? Para melhorar sua imagem pública? A mãe solteira que você ajudou em seu momento de necessidade? A amargura em sua voz era evidente. Rafael se inclinou para a frente, pegando suas mãos. Não. Contratei você porque é a pessoa mais honesta que conheci em anos. E porque precisava de alguém
em quem pudesse realmente confiar. O contato de suas mãos enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Ana Paula. Queria acreditar nele, mas as dúvidas se agitavam em sua mente. Sofia disse algo sobre se mudar. Rafael soltou suas mãos, passando os dedos pelo cabelo em um gesto de frustração. É uma possibilidade. Se as coisas piorarem, poderíamos precisar de um perfil mais baixo por um tempo, talvez até sair do país. O pânico se apoderou de Ana Paula. Sair do país? O que aconteceria com ela e Lucas? Voltariam à sua antiga vida, à luta diária pela sobrevivência? Entendo, disse tentando manter um tom profissional. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Rafael a olhou com uma intensidade que a fez conter a respiração. Você já está fazendo. Ter alguém em quem confiar não tem preço. Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu de repente. Camila entrou, com o rosto pálido. Senhor Costa, a clínica acabou de ligar. A dona Fernanda está a caminho. Decidiu sair antes do previsto. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. O olhar de Rafael se desviou para Ana Paula por um segundo, antes de se recompor. Obrigado, Camila. Prepare o quarto dela. Quando a babá saiu, Ana Paula se levantou, alisando nervosamente sua saia. Eu deveria ir, é tarde e amanhã... Ana Paula, interrompeu Rafael pegando seu braço suavemente. Isso não muda nada. Mas ambos sabiam que era mentira. O retorno de Fernanda mudava tudo. Naquela noite, enquanto Lucas dormia profundamente, Ana Paula permaneceu acordada, olhando para o teto de seu quarto. Em apenas algumas horas, todo o frágil equilíbrio que haviam construído ameaçava desmoronar. A investigação fiscal, a possível mudança e agora o retorno de Fernanda. O que isso significava para ela? Para os sentimentos que havia começado a nutrir por Rafael? Para a estranha família improvisada que haviam criado com as crianças? O som de seu telefone a sobressaltou. Uma mensagem de Rafael. Não conseguia dormir, podemos conversar? Estou no jardim. Ana Paula olhou a hora. 1h37 da manhã. Sabia que deveria ignorar a mensagem, manter os limites profissionais que cada vez mais se desfaziam. Mas seus pés já a levavam em direção à porta, em direção a ele, em direção a uma conversa que poderia mudar tudo. O jardim noturno estava banhado pela luz prateada de uma lua quase cheia. Rafael a esperava junto à fonte central, uma estrutura antiga trazida de algum palácio europeu, segundo havia mencionado alguma vez. O murmúrio da água criava uma trilha sonora perfeita para o momento. Pensei que não viria, disse ele quando a viu se aproximar. Ana Paula parou a alguns passos de distância, cruzando os braços não tanto pelo frescor da noite, mas como uma barreira protetora. Provavelmente não deveria ter vindo, respondeu. Olharam-se em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Finalmente, Rafael falou. Há coisas que preciso lhe dizer antes que Fernanda chegue. Coisas que mudarão sua percepção de tudo isso. Fez um gesto abrangendo a mansão, os jardins, sua vida inteira. Ana Paula sentiu um arrepio, que nada tinha a ver com a temperatura. Estou ouvindo. Rafael respirou fundo, como reunindo forças. Sofia não é minha filha biológica. A revelação ficou suspensa entre eles, tão inesperada que Ana Paula demorou para processá-la. O quê? Fernanda e eu estávamos casados há apenas 6 meses quando ela engravidou. Continuou ele olhando para a água da fonte. Foi inesperado. Rápido demais, segundo nossos planos. Mas eu estava feliz. Realmente feliz. Fez uma pausa, e seu rosto se ensombreceu. Quando Sofia tinha 2 anos, Fernanda sofreu uma crise nervosa. Durante sua recuperação, em um momento de confusão, confessou-me que havia mantido uma relação com seu ex-namorado logo após nosso casamento. A data coincidia com a concepção de Sofia. Ana Paula conteve a respiração. Você tem certeza? Rafael assentiu. Fiz um teste de paternidade em segredo. Os resultados foram conclusivos. Mas você a trata como sua filha. Você a ama como sua filha, disse Ana Paula não como uma pergunta, mas como uma constatação. Porque ela é minha filha, respondeu ele com fervor. Talvez não biologicamente, mas em todos os sentidos que importam. Criei-a desde o primeiro dia, vi-a crescer.
Estive lá para cada momento importante. O DNA é apenas química. O amor é uma escolha diária. Ana Paula sentiu que seus olhos se umedeciam. Apesar de tudo o que havia imaginado, nunca esperou esta revelação. Fernanda sabe que você sabe? Não. Depois de sua confissão, nunca mais mencionou o assunto. Acho que nem sequer se lembra de ter me contado. Estava muito medicada naquele momento. E o pai biológico? Morreu em um acidente há 3 anos. Nunca soube sobre Sofia, pelo menos até onde sei. Ana Paula processava a informação, tentando entender todas as suas implicações. Por que está me contando isso agora? Rafael deu um passo em sua direção, encurtando a distância. Porque preciso que entenda que as aparências enganam. Que o que você vê aqui, novamente o gesto abrangente, não é a perfeição que parece. Que todos temos segredos e feridas. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou, embora uma parte dela já conhecesse a resposta. Tenho medo, Ana Paula, admitiu, com uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Medo de que, quando Fernanda voltar, tudo volte a ser como antes. A depressão, os medicamentos, a distância emocional. Medo de que Sofia sofra novamente. E medo... Sua voz se quebrou ligeiramente. Medo de perder você e Lucas. A confissão ficou flutuando entre eles como uma bolha frágil e preciosa. Ana Paula sentia seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Rafael, eu sou sua funcionária. Lucas e eu dependemos deste trabalho. Não podemos... Não pedi que viesse trabalhar comigo apenas por suas habilidades administrativas. Interrompeu-a. Desde aquele primeiro dia, quando você escolheu ajudar Sofia, em vez de ir à sua entrevista, soube que era alguém especial. Alguém com valores, com integridade. E estes meses juntos só confirmaram isso. Deu outro passo em sua direção. Agora estavam tão próximos que Ana Paula podia sentir o calor de seu corpo. Não sei que nome dar ao que sinto por você. Não sei se é correto ou se está bem cronometrado. Só sei que é real e que me aterroriza a ideia de voltar à vida que tinha antes de conhecê-la. Ana Paula fechou os olhos. Todos os seus instintos de autopreservação gritavam para que se afastasse, que isso só poderia terminar em dor. Ele era um homem casado, com problemas legais potencialmente graves, e uma vida infinitamente mais complexa do que havia imaginado. Mas quando voltou a abrir os olhos e encontrou seu olhar, soube que já era tarde demais para se proteger. Eu também tenho medo, admitiu em um sussurro. A mão de Rafael pousou suavemente em sua bochecha, um toque tão leve quanto uma pluma. De quê? De que isso seja um sonho. De acordar amanhã e voltar à minha vida anterior. De que Lucas se apegue demais e depois sofra outra perda. De sentir... Engoliu em seco. De sentir coisas que não deveria sentir pelo meu chefe. O polegar de Rafael traçou o contorno de sua mandíbula com uma delicadeza infinita. Não sou seu chefe neste momento, Ana Paula. Sou apenas um homem tentando ser honesto com a mulher que revolucionou seu mundo. O tempo pareceu parar quando seus rostos se aproximaram lentamente. O beijo foi apenas um roçar, tentativo, explorador, carregado de perguntas não formuladas e medos não expressos. Mas quando se separaram, algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Um ruído os sobressaltou. Separaram-se bruscamente, como adolescentes surpreendidos. Camila estava parada a poucos metros com uma expressão indecifrável. Senhor, perdoe a interrupção, disse com uma formalidade gélida. A dona Fernanda acabou de chegar. O pânico se refletiu no rosto de Rafael. Agora? Ela deveria chegar amanhã. O táxi dela acabou de deixá-la na entrada, respondeu Camila. Ela está perguntando pelo senhor. A bolha mágica havia se rompido. A realidade retornava com a força de um furacão. Preciso ir, disse Rafael, pegando a mão de Ana Paula por um instante. Mas esta conversa não terminou. Ela o viu se afastar rapidamente em direção à casa, deixando-a sozinha junto à fonte, com os lábios ainda formigando pelo beijo e o coração dividido entre a esperança e o medo. Camila permaneceu um momento mais observando-a. A dona Fernanda pode parecer frágil, disse finalmente, mas não se deixe enganar. Quando se trata de proteger o que considera seu, é implacável. Com essas palavras inquietantes, a babá também se retirou.
deixando Ana Paula com a clara sensação de que acabava de cruzar um ponto sem retorno. Naquela noite não conseguiu dormir. Olhava para o teto, revivendo o beijo, as confissões, tentando imaginar como seria Fernanda, o que aconteceria amanhã, como tudo mudaria. Em algum momento da madrugada, ouviu vozes elevadas, uma discussão, a voz de Rafael e outra, feminina, que deveria ser Fernanda. Pela manhã, quando finalmente conseguiu conciliar algumas horas de sono intranquilo, foi acordada por um Lucas empolgado. Mãe! A mãe da Sofia chegou e trouxe presentes para todo mundo. Ana Paula se incorporou subitamente alerta. Presentes? Sim. Para mim, ela deu um videogame e disse que quer conhecer você. Está na cozinha com a Sofia. Com o coração martelando, Ana Paula se vestiu o mais rapidamente possível. Optou por um traje profissional mais simples. Calça preta, blusa branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Queria projetar eficiência e neutralidade, não a mulher confusa e vulnerável da noite anterior. Quando entrou na cozinha, a cena que encontrou a desconcertou completamente. Uma mulher bonita, de uns 38 anos, estava sentada à mesa com Sofia em seu colo, rindo enquanto a menina contava uma história. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre seus ombros, e apesar do horário matinal, estava impecavelmente maquiada e vestida. Rafael estava de pé junto à cafeteira, com uma expressão tensa que contrastava com a aparente alegria do momento. Ah, você deve ser Ana Paula, exclamou Fernanda ao vê-la. Ouvi tanto sobre você. Sofia não para de falar Paula isso e Paula aquilo. Levantou-se, deixando a menina na cadeira, e se aproximou com um sorriso deslumbrante. De perto, Ana Paula pôde notar sinais sutis de fragilidade. Uma magreza excessiva, um leve tremor nas mãos, um olhar que, apesar do sorriso, parecia ligeiramente desfocado. Fernanda Costa, disse, estendendo sua mão. Não sabe quanto lhe agradeço por cuidar da minha família durante minha ausência. A formalidade da situação, a tensão subjacente, tudo parecia surreal depois dos eventos da noite anterior. É meu trabalho, respondeu Ana Paula, apertando sua mão. Sofia é uma menina maravilhosa. Oh, ela é, concordou Fernanda, voltando para junto de sua filha. Meu pequeno milagre, a razão pela qual me esforcei tanto para me recuperar. Olhou para Rafael com uma expressão que misturava gratidão e algo mais, algo possessivo. Rafael tem sido tão paciente, tão compreensivo. Nem todo homem esperaria sua esposa durante 8 meses enquanto se recupera. A mensagem era clara, embora envolta em palavras doces. Ele é meu. Esta é minha família. Você é uma funcionária. Fico feliz que esteja melhor, disse Ana Paula, mantendo um tom profissional. Se me desculparem, tenho trabalho a fazer. Claro, respondeu Fernanda. Embora agora que estou de volta, suponho que muitas de suas responsabilidades voltarão para mim. Sempre cuidei da casa, não é mesmo, querido? O olhar que dirigiu a Rafael estava carregado de significado. Fernanda, interveio ele com voz tensa. Você acabou de voltar. Não deveria se sobrecarregar com responsabilidades tão cedo. Bobagem. Me sinto perfeitamente bem. Os médicos dizem que me manter ocupada é parte da minha terapia. Voltou a olhar para Ana Paula. Mas não se preocupe, querida. Tenho certeza de que encontraremos uma forma de ambas colaborarmos sem pisarmos nos pés uma da outra. O sorriso não chegava aos seus olhos. Era o sorriso de alguém marcando território. Ana Paula assentiu cordialmente e saiu da cozinha com a dignidade que pôde reunir. Mas uma vez no corredor, teve que se apoiar contra a parede para recuperar o fôlego. O que havia esperado? Que Fernanda fosse uma vilã evidente? Que Rafael declarasse seus sentimentos diante de sua esposa recém-chegada? A vida real não funcionava assim. Era complicada, confusa, cheia de zonas cinzentas. O que havia começado como um conto de fadas improvável, a mulher trabalhadora resgatada pelo empresário de bom coração, havia se convertido de repente em algo muito mais turvo. Um triângulo emocional com uma mulher frágil, mas determinada, um homem dividido entre o dever e o desejo, e ela mesma, presa no meio, com um filho que dependia de sua estabilidade. Enquanto se dirigia ao seu escritório,
Ana Paula tomou uma decisão. Manteria distância, agiria profissionalmente e esperaria para ver como os eventos se desenrolariam. Não podia se permitir sonhos românticos quando sua sobrevivência econômica e a de Lucas dependiam deste trabalho. O que não sabia era que Fernanda tinha outros planos. Planos que logo colocariam à prova não apenas sua resolução profissional, mas também sua integridade pessoal. Os dias seguintes ao retorno de Fernanda foram um estranho exercício de cordialidade tensa e territórios redefinidos. A senhora da casa se reintegrou à rotina familiar com uma determinação que contrastava com sua aparente fragilidade. Cada manhã aparecia perfeitamente arrumada para o café da manhã, planejava menus com a cozinheira, supervisionava o pessoal e dedicava longas horas a Sofia. Para Ana Paula, foi como se um furacão tivesse reorganizado todo o seu universo. Suas reuniões matinais com Rafael cessaram. Agora era Fernanda quem o acompanhava no café da manhã. Sua autoridade sobre o pessoal foi sutilmente minada quando a senhora começou a dar instruções diretamente, às vezes contradizendo suas ordens prévias. Ana Paula disse para limparem os tapetes hoje? Diria Fernanda com um sorriso aparentemente inocente. Que curioso, sempre fazemos isso às sextas, não às terças. Por favor, sigam com a rotina habitual. Rafael parecia preso entre duas forças opostas. Quando estava com Fernanda, adotava o papel do marido solícito e aliviado por sua recuperação. Nos raros momentos em que se encontrava a sós com Ana Paula, seu comportamento oscilava entre a distância profissional e breves instantes de cumplicidade que lembravam sua conexão anterior. Uma tarde, enquanto Ana Paula trabalhava em seu escritório, recebeu uma mensagem de texto. Sinto muito por tudo isso. Podemos conversar? R. Estava considerando como responder quando Fernanda apareceu na porta, como se tivesse sido convocada pela mensagem. Ana Paula, querida, estou atrapalhando? Perguntou entrando sem esperar resposta. De forma alguma, senhora Costa. Em que posso ajudá-la? Respondeu Ana Paula, bloqueando discretamente a tela de seu telefone. Fernanda sentou-se à sua frente, cruzando elegantemente as pernas. Seu vestido de estilista contrastava com a blusa simples de Ana Paula, um lembrete visual da distância social entre ambas. Fernanda, por favor. Somos praticamente família, não? Seu sorriso não alcançava seus olhos. Queria falar sobre seu papel aqui. Ana Paula sentiu que seu estômago se contraía. Meu papel? Sim. Veja, estou imensamente grata por como você manteve tudo funcionando durante minha ausência. Fez uma pausa como se a palavra lhe resultasse difícil. Mas agora que voltei, precisamos redefinir as responsabilidades. Claro, respondeu Ana Paula com calma profissional. Estou aberta a qualquer ajuste que considere necessário. Fernanda a estudou por um momento, como avaliando sua sinceridade. Rafael me contou que você é formada em administração. Impressionante. Eu nunca terminei a faculdade, sabe? Conheci Rafael no meu 2º ano e, bem, o amor mudou meus planos. Ana Paula permaneceu em silêncio, insegura sobre para onde a conversa se dirigia. O que quero dizer, continuou Fernanda, é que entendo por que ele te valoriza tanto. Você é inteligente, capaz, obviamente dedicada. E bonita, embora de uma maneira discreta. O elogio, se é que o era, vinha envolto em um sutil menosprezo. Obrigada, respondeu Ana Paula secamente. Mas me preocupa que Sofia tenha se apegado demais a você, continuou Fernanda. Ela te vê como uma espécie de figura materna substituta, o que é compreensível dadas as circunstâncias. Mas agora que estou de volta, entendo completamente, interrompeu Ana Paula. E lhe asseguro que nunca tentei ocupar seu lugar. Só quis que Sofia se sentisse segura e amada. Oh, não estou culpando você, querida. Fernanda fez um gesto despreocupado com a mão. Só estou estabelecendo os limites adequados. Afinal, por mais que apreciemos seu trabalho, você é uma funcionária. E funcionários vêm e vão. A ameaça velada pairava no ar entre elas. Nunca confundi minha posição aqui, respondeu Ana Paula, mantendo a compostura apesar de seu coração bater aceleradamente. Fernanda sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Fico feliz que entenda. Levantou-se com elegância. Ah, e mais uma coisa.
Rafael mencionou que você está ajudando-o com algumas irregularidades financeiras. Isso termina agora. São assuntos familiares que nós administraremos. Antes que Ana Paula pudesse responder, Fernanda já havia saído, deixando atrás de si uma esteira de perfume caro e ameaças implícitas. Naquela noite, enquanto ajudava Lucas com sua lição de casa, Ana Paula notou que seu filho estava inusualmente calado. Aconteceu alguma coisa, campeão? Perguntou acariciando seu cabelo. Lucas hesitou antes de responder. A mãe da Sofia me perguntou se sentíamos falta da nossa casa. Disse que devia ser difícil viver na casa dos outros. Ana Paula sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela disse isso, Lucas assentiu. Também disse que talvez logo quereríamos voltar ao nosso verdadeiro lar. Vamos embora, mãe. A vulnerabilidade em sua voz partiu seu coração. Em apenas alguns meses, este lugar havia se tornado seu lar. Muito mais que o apartamento úmido que haviam deixado para trás. Não sei, Lucas, respondeu honestamente. Mas aconteça o que acontecer, estaremos juntos. Isso é tudo o que importa. Naquela noite, Ana Paula não conseguia dormir. As insinuações de Fernanda, a preocupação de Lucas, a distância de Rafael, tudo se misturava em sua mente, criando um turbilhão de ansiedade. Perto da meia-noite, ouviu uma leve batida em sua porta. Ao abrir, encontrou Rafael com uma expressão atormentada. Precisamos conversar, disse em voz baixa. Ana Paula olhou para o quarto de Lucas. Não aqui. No escritório, respondeu, igualmente baixo. Minutos depois, estavam sentados no escritório às escuras, iluminados apenas por uma pequena luminária de mesa. Rafael parecia ter envelhecido anos nos últimos dias. Fernanda falou com você hoje. Não era uma pergunta. Sim. O que quer que ela tenha dito... Deixou bem claro que sou dispensável, interrompeu Ana Paula, e que está reclamando seu território, incluindo sua filha e seu marido. Rafael passou uma mão pelo rosto, em um gesto de cansaço. Não é tão simples. Nunca é, respondeu ela com amargura. O médico diz que sua recuperação é frágil. Qualquer alteração significativa em seu ambiente poderia provocar uma recaída. Ana Paula entendeu o que ele não estava dizendo. Então devemos manter as aparências, pelo bem dela. Rafael a olhou com uma mistura de gratidão e dor. Só por enquanto, até que ela esteja mais estável. E depois? Perguntou Ana Paula. O que espera que aconteça depois? Que eu fique aqui vendo como você reconstrói seu casamento? Que Lucas veja como Sofia recupera sua família enquanto continuamos sendo os funcionários? As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas não podia evitar. A dor e a confusão dos últimos dias exigiam sair. Não, respondeu Rafael com firmeza. Não espero que você fique vendo isso, porque não é o que vai acontecer. Fernanda e eu, o nosso acabou há muito tempo, mesmo antes de sua internação. Só estamos mantendo as aparências por Sofia e pela saúde dela. Ela sabe disso? Em algum nível, sim. Mas se agarra à ideia da família perfeita. É parte de sua terapia. Construir uma imagem de estabilidade. Ana Paula se levantou, incapaz de permanecer quieta. E onde isso deixa Lucas e eu? No limbo? Esperando que sua esposa se recupere o suficiente para enfrentar a verdade? Rafael se levantou também, aproximando-se dela. Peço paciência. Sei que é injusto, mas... Um ruído na porta os interrompeu. Viraram-se para encontrar Josias, o motorista, observando-os com uma expressão calculista. Desculpem a interrupção, disse sem parecer realmente arrependido. A dona Fernanda está perguntando pelo senhor. Obrigado, Josias. Já vou, respondeu Rafael com frieza. Quando o motorista se retirou, Rafael pegou a mão de Ana Paula. Por favor, não tome nenhuma decisão precipitada. Eu imploro. Antes que pudesse responder, ele já havia saído, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos e um crescente pressentimento de que as coisas estavam prestes a piorar. Não estava errada. Na manhã seguinte, ao entrar em seu escritório, encontrou um envelope elegante sobre sua mesa. Ao abri-lo, descobriu uma joia requintada, um colar de diamantes que devia custar mais que tudo o que havia ganhado em sua vida. Junto à joia, havia uma nota com a elegante caligrafia de Fernanda. Um pequeno agradecimento por sua dedicação.
Com carinho, F. Enquanto segurava o colar, sentindo seu peso tanto físico quanto simbólico, Ana Paula compreendeu que não era um presente. Era uma armadilha. Não teve tempo de decidir o que fazer. Minutos depois, Dona Regina, a governanta, entrou apressadamente. Dona Ana Paula, a Dona Fernanda está louca. Diz que falta um colar de diamantes de seu porta-joias. Está acusando todos os funcionários. O pânico se apoderou de Ana Paula. Olhou para o colar em sua mão e depois para Dona Regina, cuja expressão mudou ao vê-lo. Eu não o roubei. Apressou-se a dizer. Encontrei-o aqui, com uma nota de Fernanda. Mas mesmo enquanto dizia isso, percebeu o quão fraca soava sua defesa. Quem acreditaria que a senhora da casa havia plantado sua própria joia valiosa para incriminar a administradora? A tempestade que vinha se formando desde o retorno de Fernanda finalmente havia explodido, e Ana Paula estava presa em seu centro, sem proteção, enquanto os relâmpagos começavam a cair ao seu redor. O caos se instalou na mansão Costa com a rapidez de um incêndio florestal. Em questão de minutos, todos os funcionários estavam reunidos no salão principal, enquanto Fernanda, com lágrimas que pareciam calculadas demais para serem genuínas, relatava o roubo de seu precioso colar de diamantes, um presente de sua avó falecida. Ana Paula permanecia em pé com o colar na mão, incapaz de entregá-lo sem se incriminar, incapaz de escondê-lo sem parecer ainda mais culpada. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na minha própria casa, soluçava Fernanda, apoiando-se teatralmente em Rafael. Confiamos nestas pessoas. Abrimos nosso lar. Rafael parecia profundamente desconfortável, dividido entre consolar sua esposa e a crescente suspeita de que algo não se encaixava. Querida, tenho certeza de que há uma explicação, disse, procurando Ana Paula com um olhar entre os funcionários reunidos. Josias, o motorista, deu um passo à frente com expressão solene. Senhor, acho que deveria saber que vi comportamentos suspeitos ultimamente. Que tipo de comportamentos? Perguntou Rafael, visivelmente tenso. A senhora Oliveira tem revisado documentos financeiros pessoais, feito perguntas sobre as joias da família, se interessado particularmente pelos objetos de valor, respondeu Josias com falsa relutância. Não queria dizer nada, mas dadas as circunstâncias, um murmúrio percorreu o grupo de funcionários. Ana Paula sentiu que o chão se abria sob seus pés. Tudo havia sido cuidadosamente orquestrado. Fernanda plantando o colar, Josias preparando o terreno com insinuações. Isso é absurdo, conseguiu dizer finalmente. Eu não... Ela está com ele, exclamou de repente Camila, apontando para a mão de Ana Paula, onde segurava o colar. Ela está com o colar na mão. Todos os olhares se dirigiram para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Paula... A voz de Rafael era apenas um sussurro carregado de incredulidade e, o que foi pior, dúvida. Essa dúvida, visível em seus olhos, foi como uma punhalada. Depois de tudo o que haviam compartilhado, das confissões, do beijo junto à fonte, ele duvidava dela. Encontrei-o em minha escrivaninha esta manhã, disse, mantendo a voz firme apesar do nó em sua garganta, com uma nota assinada por Fernanda, dizendo que era um presente. Fernanda soltou uma risada incrédula. Você realmente espera que alguém acredite nisso? Por que eu lhe daria meu colar de diamantes? Não sei, respondeu Ana Paula, olhando-a diretamente. Talvez pelo mesmo motivo que me disse ontem que os funcionários vêm e vão. Talvez porque você se sinta ameaçada. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. Como se atreve? Fernanda deu um passo à frente, abandonando sua pose de vítima. Ameaçada? Por uma empregada doméstica? Fernanda, por favor, interveio Rafael. Todos precisamos nos acalmar e... Não, interrompeu sua esposa. Quero que ela vá embora. Agora. Não quero ladrões sob meu teto. Eu não roubei nada, insistiu Ana Paula, estendendo o colar para Rafael. Aqui está, intacto. Se realmente o tivesse roubado, você acha que eu estaria aqui parada com ele na mão? Rafael pegou o colar, estudando-o enquanto o conflito se refletia em seu rosto. Precisamos conversar em particular, disse finalmente. Fernanda, Ana Paula, por favor, venham ao escritório. O resto pode voltar às suas tarefas. No escritório, a tensão era tão densa
que parecia outro ocupante na sala. Fernanda havia se sentado no sofá, recomposta e já sem lágrimas, enquanto Rafael permanecia em pé junto à janela. Ana Paula se manteve perto da porta, como se preparando para uma fuga rápida se necessário. Quero a verdade, disse Rafael, olhando alternadamente para ambas as mulheres. Sem dramas, sem acusações. Apenas a verdade. Já lhe disse a verdade, respondeu Ana Paula. Encontrei o colar em minha escrivaninha com uma nota de Fernanda. Uma nota que convenientemente você não pode mostrar, replicou Fernanda. Estava junto ao colar. Se não está, é porque alguém a removeu. Talvez a mesma pessoa que colocou o colar ali. Rafael levantou uma mão pedindo silêncio. Fernanda, por que acusaria Ana Paula especificamente? Há outros funcionários na casa. A pergunta pareceu surpreender sua esposa. Eu não... É só que... Fernanda se recompôs rapidamente. Ela tem agido estranhamente desde meu retorno, distante, ressentida, e Josias mencionou suas perguntas sobre objetos de valor. Estava fazendo meu trabalho, interveio Ana Paula. O trabalho que Rafael me pediu que fizesse. Revisar as finanças, catalogar os bens. Chega, cortou Rafael. Fernanda, preciso falar com Ana Paula a sós. Não, protestou sua esposa. Não o deixarei a sós com ela. É óbvio que ela tem algum tipo de influência sobre você. Tem manipulado você na minha ausência. Fernanda, a voz de Rafael adquiriu um tom autoritário que Ana Paula nunca havia escutado antes. Por favor, nos dê 5 minutos. Com evidente relutância, Fernanda se levantou e saiu não sem antes lançar um olhar venenoso a Ana Paula. Quando a porta se fechou, Rafael desabou em uma cadeira, como se toda a energia o tivesse abandonado. Você realmente acredita que roubei esse colar? Perguntou Ana Paula diretamente. Rafael levantou o olhar, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Não, não acredito. Mas tudo isso é conveniente demais, calculado demais. Exatamente, concordou ela. Fernanda me quer fora. Tem trabalhado para isso desde que voltou. Mas por quê? Rafael parecia genuinamente confuso. Mesmo se suspeitasse de algo sobre nós, isso parece extremo. Ana Paula se aproximou, sentando-se à sua frente. Porque ela vê o que poderia perder. Não apenas você, mas Sofia, esta casa, seu estilo de vida. E está disposta a fazer o que for necessário para protegê-lo. Rafael a olhou durante um longo momento. Sinto muito, disse finalmente. Sinto muito por tê-la colocado nesta posição. Deveria ter sido mais claro desde o início, com você, com Fernanda, com todos. O que vai fazer agora? Perguntou Ana Paula, temendo a resposta. A única coisa que posso fazer, buscar a verdade, respondeu, levantando-se com determinação renovada. E acho que sei por onde começar. Sem mais explicações, Rafael saiu do escritório, deixando Ana Paula com um turbilhão de emoções contraditórias. Parte dela queria fazer as malas, pegar Lucas e se afastar de todo esse drama. Outra parte se recusava a ser expulsa por acusações falsas, a se render quando sabia que estava certa. Não teve muito tempo para refletir. Minutos depois, a porta se abriu novamente e entrou Lucas, com os olhos vermelhos de chorar. Mãe, é verdade que você roubou alguma coisa? Sofia disse que a mãe dela está dizendo isso a todos. Ana Paula abraçou seu filho, sentindo que a raiva e a indignação cresciam em seu interior. Uma coisa era atacá-la, mas envolver Lucas, fazê-lo sofrer, era cruzar uma linha. Não, meu amor, não roubei nada. É um mal-entendido que logo será esclarecido. Tranquilizou-o, embora não estivesse certa de acreditar em suas próprias palavras. Vamos ter que ir embora? Perguntou Lucas com a mesma preocupação que havia expressado dias antes. Não sei, Lucas, mas aconteça o que acontecer. Ficaremos bem. Prometo. O som de vozes elevadas chegou do vestíbulo. Ana Paula deixou Lucas no escritório e saiu para investigar. O que encontrou a deixou paralisada. Rafael segurava firmemente o braço de Sofia, enquanto a menina chorava desconsoladamente. Fernanda observava a cena com uma palidez mortal. Diga a eles o que me contou, Sofia, dizia Rafael com voz suave, mas firme. Você não está em apuros, princesa. Só precisamos saber a verdade. Entre soluços, Sofia conseguiu articular.
Eu peguei o colar da mamãe. Queria brincar de me fantasiar e depois fiquei com medo que ela ficasse brava, então o escondi na mesa da Paula. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhares se dirigiram a Fernanda, cujo rosto havia perdido toda a cor. Sofia, você tem certeza? Perguntou finalmente. Não estão obrigando você a dizer isso? A menina negou vigorosamente. A Camila me ajudou. Ela disse que era melhor que eu colocasse lá porque assim a mamãe não ficaria brava comigo. A revelação caiu como uma bomba. Camila, que estava entre os funcionários reunidos, deu um passo atrás. A menina estava assustada, balbuciou. Não queria que ela se metesse em problemas. Mentira, interveio surpreendentemente Dona Regina, a governanta. Vi você esta manhã entrando no escritório da Dona Ana Paula com um envelope. E depois, ouvi você falando com a Dona Fernanda sobre o plano. Tudo começava a se encaixar. Os olhares de cumplicidade entre Fernanda e Camila, as insinuações de Josias, a descoberta perfeitamente cronometrada do colar. Rafael parecia lutar para manter a compostura. Camila, você está demitida. Recolha suas coisas e vá embora agora mesmo. Voltou-se para Josias. Você também. Não quero vê-los novamente em minha propriedade. Mas, senhor, começou a protestar o motorista. Agora, repetiu Rafael com uma autoridade que não admitia réplica. Quando ambos se retiraram, voltou-se para Fernanda, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quanto a você e eu, precisamos conversar, em particular. A tensão entre ambos era palpável. Fernanda olhou para Ana Paula com uma mistura de ódio e derrota antes de seguir Rafael até o escritório, deixando atrás de si um silêncio carregado de perguntas sem resposta. Naquela noite, enquanto Lucas dormia depois de um dia emocionalmente exaustivo, Ana Paula permaneceu sentada na pequena sala de seu apartamento dentro da mansão, esperando. Não sabia exatamente o que esperava, uma mensagem, uma visita, uma decisão. Só sabia que nada voltaria a ser igual depois de hoje. Perto da meia-noite, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. A verdade finalmente veio à luz, não apenas sobre o colar. Precisamos conversar. Amanhã. Por favor, não vá embora. Enquanto contemplava essas palavras enigmáticas, Ana Paula sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. A verdade, qualquer que fosse, estava finalmente emergindo das sombras. Mas estariam todos preparados para enfrentá-la? O amanhecer chegou com uma calma antinatural. A mansão Costa, usualmente agitada desde cedo com o movimento do pessoal, parecia mergulhada em um silêncio expectante, como se o próprio edifício contivesse a respiração, aguardando os eventos do dia. Ana Paula mal havia dormido. Depois da mensagem de Rafael, sua mente estivera demasiado ativa, antecipando possibilidades, temendo consequências, esperando resoluções. Quando finalmente se levantou, surpreendeu-se ao encontrar Lucas já acordado, desenhando silenciosamente na mesa da sala de jantar. Bom dia, campeão. Cumprimentou-o, beijando sua cabeça. Você madrugou hoje. Lucas assentiu, sem levantar os olhos de seu desenho. A Sofia me mandou uma mensagem. Disse que a mãe e o pai dela discutiram a noite toda. Ana Paula se tensionou. As crianças, com seu radar emocional perfeitamente calibrado, sempre captavam mais do que os adultos acreditavam. Às vezes os adultos precisam falar sobre coisas difíceis, respondeu, tentando soar casual enquanto preparava o café da manhã. Como quando você e o papai discutiam antes dele ir embora, comentou Lucas, agora olhando-a diretamente. O pai da Sofia também vai embora? A pergunta a pegou desprevenida. Como explicar a uma criança a complexidade das relações adultas sem sobrecarregá-lo com informações inadequadas para sua idade? Não sei, Lucas. Mas seja o que for que aconteça, não é nossa responsabilidade. Nós só podemos controlar nossas próprias ações. Vamos ficar, insistiu o menino. Ana Paula sentou-se diante dele, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Não posso prometer isso agora. O que posso prometer é que tomarei a melhor decisão para nós dois e que sempre estaremos juntos, aconteça o que acontecer. Isso pareceu tranquilizá-lo momentaneamente. Tomaram café da manhã em um silêncio contemplativo.
cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que o telefone de Ana Paula tocou. Podemos nos encontrar no Jardim dos Fundos? Onde está a fonte? R. A mensagem fez seu coração acelerar. O Jardim dos Fundos, a fonte. O lugar onde haviam compartilhado seu primeiro e único beijo. O simbolismo não passou despercebido. Depois de se certificar de que Lucas estava entretido com seus videogames, Ana Paula se dirigiu ao ponto de encontro. A manhã estava fresca, com uma neblina leve que dava ao jardim um aspecto quase onírico. A fonte borbulhava suavemente, criando uma trilha sonora relaxante que contrastava com o tumulto em seu interior. Rafael já estava lá, sentado na borda de pedra. Parecia exausto, com olheiras pronunciadas e uma expressão que misturava determinação e cansaço. Ao vê-la, levantou-se. "Obrigado por vir", disse simplesmente. "Sua mensagem soava importante", respondeu ela, mantendo-se a uma distância prudente. Rafael assentiu, passando uma mão pelo cabelo em um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de seu nervosismo. Toda a verdade veio à tona ontem à noite, não apenas sobre o colar. Fez uma pausa, como organizando seus pensamentos. Fernanda confessou tudo. O plano para incriminá-la, sim, mas também outras coisas. Coisas que havia estado ocultando durante anos. Ana Paula esperou, intuindo que o que viria mudaria tudo. "Sempre soube que Sofia não era minha filha biológica", continuou Rafael. O que não sabia era que Fernanda também sabia. Sempre soube. Não foi um deslize momentâneo, como me fez acreditar. Foi uma decisão calculada. Ana Paula sentiu que o mundo parava por um momento. "O que quer dizer?" Rafael olhou para a fonte, como se as respostas estivessem no fluir constante da água. "Fernanda me confessou ontem à noite que sua gravidez foi planejada, com seu ex-namorado. Ela estava apaixonada por ele, mas ele não tinha dinheiro nem posição social. Eu era o candidato perfeito, jovem empresário em ascensão, ingênuo, apaixonado. A dureza em sua voz era nova, um reflexo da dor que aquela verdade lhe havia causado. Ela me usou para dar à filha uma vida de privilégios, enquanto mantinha sua relação com ele em segredo, até que ele morreu naquele acidente há 3 anos. Ana Paula não sabia o que dizer. A magnitude da traição era esmagadora. "Sinto muito", murmurou finalmente. "Sabe o que é irônico?", continuou Rafael com uma risada amarga. "Apesar de tudo, continuo considerando Sofia minha filha. Criei-a, amei-a todos os dias de sua vida. Isso não mudou nem mudará jamais." "Claro que não", concordou Ana Paula. "O amor não tem nada a ver com biologia." Rafael olhou diretamente para ela então, com uma intensidade que a fez estremecer. "Exatamente. E é por isso que tomei uma decisão. Pedi o divórcio a Fernanda." As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de implicações. "Rafael, você não precisa fazer isso por nós", disse Ana Paula cautelosamente. "Se é por isso, não é só por nós, embora não vá negar que você é parte importante da minha decisão." Interrompeu-a. "É por mim, por Sofia, até por Fernanda. Vivemos anos em uma mentira, uma farsa elegante que estava nos destruindo lentamente a todos." Deu um passo em sua direção, encurtando a distância. "Estes meses com você e Lucas me mostraram como poderia ser uma família real, baseada no respeito e no carinho genuíno, não nas aparências e nas conveniências sociais." Ana Paula sentia seu coração bater tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. "E Fernanda? Como reagiu?" Rafael suspirou. No início com raiva, depois com algo que parecia quase alívio. "Acho que ela também estava cansada da farsa. Concordamos com uma separação civilizada pelo bem de Sofia. Fernanda manterá o apartamento nos Jardins e uma pensão generosa. E Sofia?" Essa era a pergunta crucial. "Viverá principalmente comigo, mas claro que verá Fernanda regularmente. É sua mãe, apesar de tudo." Rafael tomou as mãos de Ana Paula entre as suas. "Sei que é muito para processar, e entenderei se decidir que não quer fazer parte desta bagunça, mas precisava que soubesse toda a verdade antes de tomar qualquer decisão." Ana Paula olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo o peso deste momento transcendental.
O que acontecerá com o caso de sonegação fiscal? Com os problemas financeiros? Isso também se esclareceu ontem à noite, respondeu Rafael. Fernanda confessou que foi ela quem convenceu o contador a desviar fundos com a intenção de criar uma reserva secreta para ela e Sofia por via das dúvidas. Tenho todas as provas agora para limpar meu nome. O alívio que Ana Paula sentiu foi imenso. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Todo este tempo, todas as ameaças veladas, o colar, foi porque ela temia que você descobrisse o que estava fazendo. E porque viu em você o que ela nunca foi capaz de ser. Genuína, acrescentou Rafael. Viu como Sofia a adorava, como eu a respeitava, não só como funcionária, mas como pessoa. Isso a aterrorizava. Um silêncio contemplativo se instalou entre eles, enquanto cada um processava as revelações e suas implicações. O que você quer fazer agora? Perguntou finalmente Rafael. A pergunta pairava no ar como uma promessa e um desafio. Ana Paula pensou em Lucas, em como ele havia se adaptado a esta nova vida, no carinho que havia desenvolvido por Sofia. Pensou nas noites em que havia sonhado com um futuro que nunca acreditou ser possível. Preciso de tempo, respondeu honestamente. Não para decidir o que sinto, porque isso está claro, mas para garantir que Lucas esteja preparado para outra grande mudança em sua vida, e para que Sofia tenha tempo de se adaptar à sua nova realidade. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Todo o tempo que você precisar. Não vou pressioná-la. Olharam-se em silêncio, conscientes de que, apesar dos obstáculos que ainda os aguardavam, algo fundamental havia mudado. A verdade, por dolorosa que fosse, os havia libertado. Nesse momento, como um símbolo perfeito, o sol atravessou a neblina matinal, iluminando o jardim com uma claridade nova. As semanas seguintes transcorreram em um estranho limbo emocional para todos os habitantes da mansão Costa. Fernanda havia se mudado para o apartamento nos jardins, levando apenas seus pertences pessoais e deixando para trás lembranças de anos que já não podia reivindicar como seus. Sua partida foi discreta, sem dramas nem cenas, quase como se ela própria estivesse aliviada por abandonar o teatro no qual havia atuado durante tanto tempo. Sofia havia chorado na primeira noite, confusa pelas mudanças repentinas, mas a sinceridade com que Rafael lhe explicou a situação, adaptada à sua compreensão infantil, ajudou a acalmar seus temores. Às vezes, os adultos percebem que são melhores pessoas quando não vivem juntos, ele lhe dissera. Mas nunca, jamais deixaremos de te amar. Isso nunca mudará. Ana Paula manteve sua distância profissional durante este período de transição. Continuava sendo a administradora da casa, eficiente e dedicada, mas havia estabelecido limites claros com Rafael. Precisavam deste tempo, não apenas pelas crianças, mas por eles mesmos, para se certificarem de que o que sentiam poderia sobreviver além da intensidade do drama que haviam compartilhado. Uma tarde de abril, enquanto revisava faturas em seu escritório, Ana Paula recebeu uma visita inesperada. Dona Conceição, sua antiga vizinha, estava à porta com sua habitual expressão severa, ligeiramente suavizada pela curiosidade. Então esta é a famosa mansão, comentou a idosa, examinando a sala com olhar crítico. Não está mal. Ana Paula sorriu, genuinamente feliz em vê-la. Dona Conceição, o que a senhora está fazendo aqui? Vim ver como você estava. Não atendi a minhas ligações. Desculpe, tem sido semanas complicadas. A idosa sentou-se em frente à escrivaninha, olhando-a intensamente. Seu filho me contou tudo. As confusões, o colar, a senhora que foi embora. Ana Paula suspirou. Claro que Lucas havia falado. Visitava regularmente Dona Conceição, a quem considerava uma espécie de avó adotiva. É uma longa história. Tenho tempo, respondeu a idosa, acomodando-se como quem se prepara para uma conversa substancial. Durante a hora seguinte, Ana Paula relatou tudo. Sua crescente conexão com Rafael, as manipulações de Fernanda, a verdade sobre Sofia, o divórcio em processo. Dona Conceição ouviu sem interromper, seu rosto impassível revelando pouco de seus pensamentos. E agora?
Perguntou finalmente quando Ana Paula terminou. Não sei. Estamos nos dando tempo. A idosa soltou um bufo de impaciência. Tempo? O tempo é um luxo que não temos em abundância, Ana Paula. Acredite, na minha idade a gente sabe bem disso. É complicado, Dona Conceição. Há crianças envolvidas, reputações, toda uma vida que... A vida sempre é complicada, interrompeu a mulher mais velha. Isso não muda. O que muda é nossa vontade de enfrentar as complicações ou nos esconder delas. Suas palavras diretas, como sempre, atingiram Ana Paula com a força da verdade. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Que amanhã eu acorde e tudo tenha sido um sonho, ou pior, que se revele ser outro engano. Dona Conceição pegou sua mão com uma ternura surpreendente em alguém tão habitualmente áspero. O medo é natural, mas não deixe que ele a paralise. Não cometa o erro que eu cometi. Que erro? A idosa olhou para a janela, para um passado distante que Ana Paula só podia imaginar. Depois que meu marido foi embora, houve alguém. Um homem bom que me amava, a mim e ao meu filho. Mas eu estava tão assustada, tão convencida de que seria magoada de novo que o afastei. Seus olhos, normalmente duros, suavizaram-se com a lembrança. Passaram-se 40 anos, e não houve um único dia em que eu não me perguntasse, e se... A confissão deixou Ana Paula sem palavras. Nunca havia imaginado que por trás da fachada severa de Dona Conceição se escondia uma história de amor perdido e arrependimento. Não cometa meu erro, repetiu a idosa, apertando sua mão. O medo é um péssimo conselheiro. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Ana Paula permaneceu um longo tempo diante da janela de seu quarto, contemplando os jardins iluminados pela lua. As palavras de Dona Conceição ressoavam em sua mente, misturando-se com seus próprios pensamentos e sentimentos. Estava permitindo que o medo ditasse suas decisões? Estava desperdiçando uma oportunidade que talvez nunca mais se apresentasse? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Boa noite. Sinto sua falta nas nossas conversas matinais. R. Simples, direto, honesto, como ele mesmo. Antes que pudesse responder, um grito agudo rompeu o silêncio da noite. Vinha do quarto de Sofia. Ana Paula correu pelo corredor, chegando quase ao mesmo tempo que Rafael. A menina estava sentada em sua cama, chorando desconsoladamente. Um pesadelo, explicou entre soluços. Sonhei que todos iam embora e eu ficava sozinha. Rafael sentou-se ao lado dela, abraçando-a. Você nunca estará sozinha, princesa, prometo. A Paula também vai ficar? Perguntou a menina, olhando para Ana Paula com olhos suplicantes. E o Lucas? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael olhou para Ana Paula, deixando a resposta em suas mãos. Nesse momento, como respondendo a um sinal invisível, Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. O que aconteceu? Ouvi gritos. A Sofia teve um pesadelo, explicou Ana Paula. Está assustada. Sem dizer palavra, Lucas aproximou-se da cama e sentou-se ao lado de Sofia, pegando sua mão com naturalidade. Quando eu tenho pesadelos, minha mãe me conta histórias até eu dormir de novo, disse com a simplicidade da infância. Quer que eu conte uma? Sofia assentiu, acalmando-se visivelmente com a presença de seu amigo. Ana Paula e Rafael trocaram um olhar por cima das cabeças das crianças. Naquele instante silencioso, algo se resolveu entre eles. A imagem dos quatro naquele quarto, unidos pelo carinho e pela preocupação mútua, era mais eloquente que qualquer declaração. Por que você não conta uma história para todos nós? Sugeriu Rafael, abrindo espaço na cama para que Ana Paula se sentasse também. Assim, na penumbra do quarto infantil, os quatro formaram um quadro que se parecia notavelmente com o desenho que Sofia havia feito meses atrás. 4 figuras unidas sob o mesmo teto, não por obrigação ou conveniência, mas por escolha. Enquanto Lucas relatava uma história inventada sobre um coelho valente que salvava sua família de uma tempestade, Ana Paula sentiu a mão de Rafael buscar a sua discretamente. Seus dedos se entrelaçaram em um gesto tão natural quanto respirar. Não tinha mais medo. Ou talvez sim, mas havia compreendido que algumas coisas valiam o risco de saltar sem rede. Maio chegou com uma explosão de cores outonais
que transformou os jardins da mansão Costa em uma pintura impressionista. As folhas douradas e acobreadas criavam um tapete crocante que deleitava as crianças cada manhã a caminho da escola. A vida havia adquirido uma nova normalidade, diferente, mas reconfortante. Sofia visitava Fernanda nos fins de semana, retornando com histórias de passeios no shopping e tardes de filmes. Para surpresa de todos, Fernanda parecia estar se adaptando bem à sua nova vida. Inclusive, havia começado terapia por iniciativa própria. Acho que, no fundo, ela também estava cansada de viver uma mentira, comentou Rafael uma tarde, enquanto ele e Ana Paula compartilhavam um café na varanda. Talvez isso fosse o que todos precisávamos. Honestidade, por mais dolorosa que tenha sido no início. Ana Paula assentiu, observando as crianças brincarem no jardim. Lucas e Sofia haviam construído uma espécie de forte com folhas caídas e galhos, e agora defendiam sua criação de invasores imaginários. O divórcio, como está indo? Perguntou, ainda cautelosa ao abordar o tema. Os advogados dizem que estará finalizado em algumas semanas. Tudo tem sido surpreendentemente amigável. Acho que Fernanda finalmente entendeu que isto é o melhor para todos, especialmente para Sofia. Fez uma pausa, olhando-a com intensidade. Há mais uma coisa sobre a qual queria falar com você. O tom sério a deixou em alerta. O que foi? Recebi uma oferta para vender a rede de supermercados. Uma oferta muito generosa. A notícia a surpreendeu. Os supermercados Costa eram a base do império financeiro de Rafael, seu legado familiar. Você está considerando seriamente? Rafael assentiu. Na verdade, já decidi aceitar. Diante de seu olhar de espanto, continuou. Estes meses me fizeram repensar muitas coisas, Ana Paula. Meu pai dedicou sua vida a construir esse negócio e eu dediquei a minha a expandi-lo. Mas a que custo? Quase não vi Sofia crescer. Construí uma fortuna enquanto minha vida pessoal era um castelo de cartas. Mas é seu legado. Meu legado será o que deixo para Sofia. Não em termos econômicos, mas em valores, em tempo compartilhado, em lembranças. Pegou sua mão por cima da mesa. E quero construir novas lembranças. Com ela, com você, com Lucas, se vocês me aceitarem. O coração de Ana Paula deu um salto. Depois de semanas de pequenos gestos, de olhares cúmplices, de mãos que se roçavam acidentalmente, finalmente estavam tendo a conversa que ambos haviam adiado. O que você faria se vendesse? Perguntou, tentando manter a calma. Tenho uma ideia. Seus olhos brilhavam com entusiasmo. Quero criar uma fundação para apoiar mães solteiras com formação profissional que, como você, não puderam exercer por circunstâncias da vida. Microcréditos, creches, capacitação. Ana Paula o olhou com assombro. Era uma ideia bonita, significativa, que transformaria sua própria história pessoal em algo que poderia ajudar outras. Mas eu precisaria de alguém com experiência direta para dirigi-la, continuou Rafael. Alguém com formação em administração, com empatia, com conhecimento em primeira mão sobre os desafios que enfrentam. Está me oferecendo um emprego? Perguntou ela entre divertida e confusa. Rafael riu, aquele som genuíno que ela havia escutado tão poucas vezes nos primeiros meses e que agora era cada vez mais frequente. Estou oferecendo uma sociedade, profissional e... Fez uma pausa, repentinamente nervoso. Pessoal, se você quiser. O momento que havia imaginado tantas vezes finalmente havia chegado. E, no entanto, Ana Paula sentia uma resistência interior inesperada. Rafael, eu preciso ter certeza de que isto não é apenas gratidão ou a emoção do momento. Aconteceram muitas coisas em pouco tempo. Entendo. Apertou sua mão. E te respeito demais para pressioná-la. Só quero que saiba que meus sentimentos são reais. Têm crescido a cada dia, com cada conversa, com cada momento compartilhado. Não é gratidão, Ana Paula. É admiração, respeito e, sim, amor. A palavra ficou flutuando entre eles, poderosa em sua simplicidade. Também não quero que Lucas e Sofia se iludam se isto não... Eu sei, interrompeu-a suavemente. As crianças vêm primeiro, sempre. Ficaram em silêncio, observando o entardecer que pintava o céu de tons alaranjados e rosados.
Era um momento perfeito em sua imperfeição, carregado de possibilidades e dúvidas, de esperanças e medos. Me dê um pouco mais de tempo, pediu finalmente Ana Paula. Não para decidir o que sinto, porque isso já sei, mas para me certificar de que estamos construindo sobre bases sólidas. Rafael assentiu, respeitando sua cautela. Todo o tempo que precisar. Não vou a lugar nenhum. A tranquilidade daquela tarde foi interrompida bruscamente no dia seguinte. Ana Paula estava revisando documentos quando Dona Regina, a governanta, entrou precipitadamente em seu escritório. Dona Ana Paula precisa vir rápido. É o contador, o senhor Guimarães. Está aqui com mais 2 homens dizendo coisas terríveis sobre o senhor Rafael. Ana Paula se levantou imediatamente, seguindo Dona Regina até o hall principal. Ali encontrou um homem de meia idade com terno amarrotado e expressão agitada, acompanhado por 2 indivíduos com aspecto de seguranças. "Onde está Costa?" exigiu o homem ao vê-la. "Preciso falar com ele imediatamente." "O senhor Costa não está em casa", respondeu Ana Paula com calma estudada. "Sou Ana Paula Oliveira, a administradora. Em que posso ajudá-lo?" "Me ajudar?" O homem soltou uma risada amarga. "A menos que possa me dar 3 milhões de dólares, não acho que possa me ajudar, senhorita." "Senhor Guimarães, se tem algum assunto a tratar com o senhor Costa, sugiro que marque uma reunião ou fale com seus advogados." "Seus advogados? São eles que estão por trás disso." O homem deu um passo ameaçador em sua direção. "Costa está me usando como bode expiatório. Diz que eu desviei fundos quando tudo foi ideia da esposa dele. E agora que tem suas provas convenientes, pretendem afundar só a mim." Ana Paula manteve a compostura, embora seu coração batesse aceleradamente. "Sugiro que se retire agora mesmo, ou me verei obrigada a chamar a segurança." "Não será necessário", interrompeu uma voz da porta. Rafael havia chegado, acompanhado por 2 homens que Ana Paula reconheceu como parte de sua equipe de segurança. "Guimarães, qualquer coisa que tenha a dizer, diga ao meu advogado", disse com frieza. "E da próxima vez que se apresentar em minha casa sem convite, especialmente assustando meu pessoal, garanto que a conversa será muito menos civilizada." O contador pareceu murchar diante da presença de Rafael e da segurança. "Isso não acabou, Costa", ameaçou debilmente enquanto era escoltado até a saída. "A verdade virá à tona." Quando se foram, Rafael se voltou para Ana Paula, a preocupação evidente em seu rosto. "Você está bem? Ele disse algo? Ameaçou você?" "Estou bem", tranquilizou-o. Mas ele parecia bastante alterado. "Devemos nos preocupar?" Rafael suspirou, passando uma mão pelo cabelo. "Ele está desesperado. A investigação fiscal concluiu que ele e Fernanda desviaram fundos durante anos. Agora está tentando se salvar como pode." "O que acontecerá com Fernanda?" perguntou Ana Paula, repentinamente preocupada com Sofia. "Decidi não apresentar acusações contra ela, pelo bem de nossa filha. Ela já concordou em devolver o que pegou e cooperar completamente com as autoridades contra Guimarães." Fez uma pausa. "É o melhor para todos, especialmente para Sofia." Ana Paula assentiu, comovida por sua capacidade de perdoar pelo bem de sua filha, mesmo depois de tudo o que ocorreu. "E as crianças? Onde estão?" "Na escola, por sorte. Não viram nada disso." O incidente, embora breve, deixou uma sombra sobre o dia. Naquela noite, depois de se certificar de que as crianças estavam dormindo, Ana Paula encontrou Rafael no escritório, revisando documentos com expressão preocupada. "Mais problemas?" perguntou da porta. Rafael levantou os olhos, seu rosto iluminando-se ao vê-la. Só os últimos detalhes da venda. Nada grave. Ana Paula entrou, sentando-se à sua frente. "O de hoje. Você acha que Guimarães pode causar mais problemas?" "Possivelmente tentará alguma manobra desesperada, mas temos todas as provas de sua culpabilidade." "Não me preocupa." Rafael deixou os papéis de lado, olhando-a intensamente. "O que me preocupa é outra coisa. Que tudo isto, toda esta situação, faça você duvidar de nós, do que poderíamos construir juntos." Ana Paula sustentou seu olhar. "Não duvido de nós, Rafael. Duvido do momento. E se estivermos confundindo a intensidade de tudo o que vivemos com algo mais profundo?" "E se não?" contrapôs ele. "E se o que sentimos
é precisamente mais autêntico porque sobreviveu a todas estas provas. As crises não criam caráter, Ana Paula. Elas o revelam. Suas palavras ressoaram profundamente nela. Era verdade. Haviam visto o pior um do outro. Seus medos, suas inseguranças, seus momentos de fraqueza. E ainda assim, aqui estavam, buscando-se mutuamente. Sempre fui cautelosa, admitiu. Talvez demais. Toda a minha vida tem sido uma série de cálculos de risco, de decisões práticas sobre decisões emocionais. E você sobreviveu graças a isso, reconheceu Rafael. Manteve Lucas a salvo, construiu uma vida digna contra todas as probabilidades. Essa força é parte do que admiro em você. Fez uma pausa, aproximando-se para pegar suas mãos. Mas às vezes, Ana Paula, a vida nos pede que demos um salto de fé, que confiemos não só na outra pessoa, mas em nós mesmos e em nossa capacidade de enfrentar o que vier juntos. Nesse momento, com suas mãos entrelaçadas e seus olhares conectados na intimidade do escritório noturno, Ana Paula sentiu que as últimas barreiras dentro dela começavam a ceder. Não por pressão externa, mas por uma certeza interna que vinha crescendo silenciosamente durante meses. Acho, disse finalmente, com voz suave mas firme, que é hora de deixar de ter medo do futuro. O sorriso de Rafael iluminou toda a sala. Sem palavras, inclinou-se para ela e desta vez, quando seus lábios se encontraram, não havia segredos entre eles, nem dúvidas, nem sombras do passado. Apenas a promessa de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, ambos podiam imaginar claramente. O sol de outubro banhava os jardins da mansão Costa com uma luz dourada que parecia abençoar cada canto. As rosas, recém-florescidas com a primavera, perfumavam o ar enquanto os convidados tomavam assento nas cadeiras brancas, dispostas em semicírculo frente a um arco de flores silvestres. De uma janela do segundo andar, Ana Paula observava os preparativos finais, seu reflexo no vidro, revelando uma mulher transformada não apenas pelo elegante vestido cor champanhe que usava, mas pela serenidade que emanava de seu rosto. "Você está linda, mãe", disse Lucas aparecendo ao seu lado vestido com um terno que o fazia parecer mais velho que seus 9 anos. Ana Paula inclinou-se para endireitar sua gravata borboleta. "E você está um gato, campeão. Está nervosa?" perguntou o menino com a direta curiosidade da infância. Ana Paula considerou a pergunta por um momento. "Um pouco, mas é um nervosismo bom, como quando você está prestes a começar uma aventura que desejou por muito tempo." A porta se abriu e Sofia entrou correndo, seu vestido de dama de honra esvoaçando ao seu redor como asas de borboleta. "Paula, já está quase na hora." Papai está tão nervoso que o tio Roberto teve que ajudá-lo com as abotoaduras 3 vezes. A imagem mental de Rafael, normalmente tão seguro e contido, lutando com suas abotoaduras por nervosismo, fez Ana Paula sorrir. "Vamos então, não façamos o noivo esperar mais." Os últimos 5 meses haviam sido um turbilhão de mudanças e novos começos. A venda dos supermercados Costa havia se concretizado em julho, gerando manchetes em todos os jornais econômicos do país. Rafael havia investido parte do dinheiro na criação da Fundação Novo Amanhecer, dedicada a apoiar mulheres profissionais em situação vulnerável, com Ana Paula como diretora executiva. A relação entre ambos havia florescido sob a luz da honestidade e da confiança mútua. Quando Rafael lhe propôs casamento, durante umas férias familiares no litoral paulista, a resposta de Ana Paula foi imediata e sem reservas. Já não temia o futuro. O antecipava com esperança. O processo de divórcio de Rafael havia concluído sem complicações, graças, em parte, à inesperada maturidade com que Fernanda havia lidado com a situação. Após meses de terapia intensiva, parecia ter encontrado certa paz consigo mesma e estava começando a construir uma relação mais saudável com Sofia. Inclusive, havia comparecido a um jantar com Ana Paula, uma iniciativa surpreendente que inicialmente deixou todos tensos, mas que acabou sendo um passo importante rumo a uma dinâmica familiar funcional. "Pelo bem de Sofia", havia dito Fernanda, "precisamos encontrar uma maneira de coexistir civilizadamente." E até agora estavam conseguindo. O caso do contador Guimarães
havia concluído com sua condenação por fraude fiscal, sem respingos para Rafael ou sua família. O pesadelo legal finalmente havia terminado. Enquanto Ana Paula descia as escadas com Lucas e Sofia a flanquearem-na, refletia sobre a extraordinária reviravolta que sua vida havia dado em apenas um ano. De faxineira lutando para sobreviver, a diretora de uma fundação e prestes a se casar com um homem que a amava pelo que ela era, não pelo que podia oferecer-lhe. Pronta? Perguntou Dona Conceição, que a esperava ao pé da escada, elegantemente vestida para a ocasião. A idosa, que havia aceitado ser sua madrinha de casamento, ocultava sua emoção por trás de sua habitual expressão austera, embora seus olhos brilhassem suspeitosamente. Mais pronta do que nunca, respondeu Ana Paula, pegando o pequeno buquê de rosas brancas que ela lhe oferecia. A música começou a tocar quando saíram para o jardim. Os convidados, uma mistura de antigos amigos de Rafael, novos colegas da fundação e os poucos mas valiosos amigos que Ana Paula havia feito em seu caminho, se puseram de pé. E ali, sob o arco de flores, estava Rafael. Sua expressão ao vê-la continha tal adoração que Ana Paula sentiu que seu coração se expandia dentro de seu peito. Enquanto avançava em sua direção, com Lucas caminhando orgulhosamente ao seu lado e Sofia espalhando pétalas pelo caminho, Ana Paula pensou naquele dia fatídico em que havia escolhido parar para ajudar uma menina perdida, sacrificando o que então acreditava ser sua grande oportunidade. Nunca poderia ter imaginado que essa simples decisão, esse momento de humanidade em meio ao caos urbano, a levaria a este instante perfeito. Como havia dito tantas vezes a Lucas, sempre vale a pena ajudar quem precisa, mesmo quando parece que perdemos algo no caminho. O que havia parecido uma perda resultou ser o princípio de um presente imenso. Quando chegou junto a Rafael e ele pegou suas mãos, seus olhos comunicavam tudo o que as palavras não podiam abarcar. Gratidão, assombro, promessa, mas, sobretudo, um amor construído não sobre fantasias românticas ou conveniências sociais, mas sobre o terreno sólido da verdade compartilhada e das dificuldades superadas juntos. Te amo, sussurrou ele, só para ela, enquanto o juiz de paz começava a cerimônia. E eu a você, respondeu Ana Paula com a certeza tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Rodeados pelas crianças que agora formavam uma família unida, sob o céu azul de primavera, selaram seu compromisso com um beijo que sabia a novos começos e promessas cumpridas. A recepção que se seguiu foi uma celebração jubilosa, cheia de música, risos e conversas animadas. Em um momento da festa, enquanto Ana Paula dançava com Rafael sob luzes coloridas que convertiam o jardim em um cenário mágico, ele a aproximou para sussurrar em seu ouvido: "Sabe o que é mais extraordinário em tudo isso?" "O quê?" perguntou ela, perdendo-se em seus olhos. "Que tudo começou com uma escolha desinteressada. Você escolheu ajudar uma menina que não conhecia, sem esperar nada em troca. E essa pequena decisão mudou o curso de todas as nossas vidas." Ana Paula pensou nisso. Em como os momentos aparentemente insignificantes podem se converter nos alicerces de nosso destino. Em como, às vezes, o que parece uma perda momentânea é, na verdade, a porta para algo muito mais valioso. "Às vezes", respondeu, lembrando-se das palavras do conto que havia lido tantas vezes. "Perder uma oportunidade é apenas o universo nos preparando para algo muito maior." Mais tarde, quando a festa continuava e a lua cheia banhava os jardins com sua luz prateada, Ana Paula encontrou um momento de quietude. Observou Lucas e Sofia brincando com outras crianças, Dona Conceição conversando animadamente com o tio de Rafael, os convidados desfrutando da celebração. E nesse instante de claridade perfeita, compreendeu a lição mais importante de sua jornada. A verdadeira riqueza nunca esteve nas mansões, nos diamantes ou nas contas bancárias. Sempre esteve nas pessoas que escolhemos proteger e amar, nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando, na integridade que mantemos frente às adversidades. Sentiu a mão de Rafael deslizar na sua e soube, com a certeza mais profunda, que havia encontrado um tesouro muito mais valioso que qualquer um que tivesse sonhado:
um lar construído sobre alicerces de respeito mútuo, honestidade e amor verdadeiro. Juntos com as crianças, haviam transformado peças quebradas em algo bonito e completo. Não perfeito, porque a perfeição não existe nas relações humanas, mas autêntico. E isso, descobriu Ana Paula, era infinitamente mais valioso.